Olá, seja muito bem-vindo ao RB Podcast. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que acompanha aqui o nosso podcast para aprofundar os assuntos que a gente não tem muito tempo no RB, né, Guilherme? No Repórter Brasil, jornal, né? A gente acaba tendo que dar o dia inteiro em uma hora, né? Mesmo. E às vezes fatos de outros dias também que seguem repercutindo. Aqui a gente aprofunda um assunto, sempre assunto importante, e se você está nos assistindo é porque você faz contato, você tem uma ponte com a TV Brasil via emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública que reproduzem o nosso conteúdo livremente. Pode usar na íntegra, pode ver uma parte do nosso conteúdo. A gente produz conteúdo e para que as emissoras façam essa utilização nas suas grades e programação nas suas redes sociais. Então, um grande abraço para todo mundo da rede. Parceiras maravilhosas, né, para levar o conteúdo de qualidade adiante. Eu vou mandar outro abraço aqui que eu tenho feito para a Pref TV Caruaru. Sabe Essa por quê? é importante. Porque ela pegou o produto nosso, o podcast, e ela botou na grade da televisão. É um programa que você da região assiste, que a gente produz aqui em Brasília e distribui para todas as unidades da federação. Achei chique. Muito. Gostei. Muito obrigado. Bom, e o assunto de hoje é importantíssimo e está repercutindo muito, claro. Principalmente depois que um influenciador publicou um vídeo com algumas denúncias. E aí, realmente, esse assunto tomou voz, né? Não é uma novidade, mas agora ele realmente ganhou o Brasil, pelo menos. A gente está falando da adultização e está falando do Felca, porque o Felca é um youtuber que começou novo, né? Começou fazendo algumas coisas até de humor, tentando a produção de conteúdo, depois virou um sucesso e começou a entrar pela linha da denúncia e das investigações. E ele tomou como uma causa combater a questão da exploração infantil, tanto a exploração até comercial também, de verdade. Crianças e de adolescentes, como também a exploração sexual. E aí veio aquele vídeo que todo mundo já assistiu, milhões e milhões e milhões de visualizações. Tem mais de 40 milhões de visualizações. E isso foi para o Congresso e acelerou a tramitação de um projeto que cria regras ou tenta impor regras para que isso não aconteça. E esse é o nosso assunto de hoje. Isso mesmo. E quem é que vai ajudar a gente a falar sobre esse assunto? Bianca Orrico, que é psicóloga, doutora em estudos da criança pela Universidade do Minho, em Portugal, e ela trabalha também na SaferNet. Por lá, ela faz, então, atendimentos do canal de ajuda e área de educação. Bianca, seja muito bem-vinda aqui à nossa conversa. Muito obrigada, Lara e Guilherme. Agradeço imensamente o convite. Bom, vamos falar a primeira coisa importante aqui dessa conversa. Depois da publicação desse vídeo, a gente viu que ele movimentou o Congresso Nacional, passou na frente tudo quanto era pauta, aquela pauta que já vinha tramitando lá sobre a exploração de menores de idade nas redes sociais, mas também fez crescer o número de denúncias. E isso aconteceu com a SaferNet, que tem canal de denúncia, é isso, né, Bianca? Isso, a SaferNet tem um canal de denúncias, que é o denuncie.org.br, onde é possível que as pessoas denunciem conteúdos que violam direitos humanos que se encontram acessíveis publicamente na internet. Então, com o vídeo do Felca, houve um aumento considerável de denúncias nessa última semana, em especial no tópico que envolve imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora, Bianca, muitas vezes a gente também, né, com toda essa conversa nesses últimos dias sobre esse assunto, a gente ouviu muita gente falando também sobre as próprias redes sociais, né? As pessoas começaram a olhar para suas próprias redes e observar ali, poxa, o que eu ando postando, que tipo de coisas eu coloco do meu filho ali na rede. Então, é uma exposição que muitas vezes os próprios pais também fazem, né? Publicam os filhos, gravam vídeo, papai, grava aqui, tal, publica ali. E isso acaba virando conteúdo também arriscadíssimo. Então, existe algum limite seguro para postar? Ou não, criança não tem que estar em rede social? Olha, as redes sociais, elas não foram pensadas para crianças e adolescentes, então, em especial para crianças muito pequenas, então, que não devem ter redes sociais, né? Então, um aspecto importante que deve ser considerado, primeiro é pensar no consentimento dessa criança ou adolescente. Essa criança ou adolescente, ela quer estar ali, ela quer ter sido fotografada, quer que esse conteúdo fique público na internet. A gente sabe que, uma vez na internet, é muito difícil remover aquele conteúdo. Então, pensar na criança como um sujeito de direitos e ponderar a disponibilização da imagem dela sem, às vezes, o consentimento expresso dela, pode ser um risco. E a gente sabe que, às vezes, uma imagem que pode não ser considerada, né, uma imagem adultizada ou que coloque determinados riscos, mas ela pode ser utilizada
para que pessoas coloquem comentários e utilizem aquela imagem, até com o uso de inteligência artificial, para produzir conteúdos de nudez e sexo. Que coisa impressionante. Agora, o que tem chegado de mais comum nessas denúncias que a SaferNet recebe? Olha, a SaferNet, ela tem recebido, né, ao longo desses quase 19 anos de atuação, imagens de abuso e exploração sexual de crianças, e tem sido esse fenômeno, como eu mencionei agora, que é o uso de fotografias manipuladas, deepfakes e a utilização da inteligência artificial para criar esse conteúdo sintético. Então, atualmente, a gente também tem recebido um número considerado de denúncias que envolvem o uso da inteligência artificial. E, Bianca, como é que faz para denunciar? Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia? Viu algum conteúdo na internet, achou aquilo ali estranho? Como é que faz isso? Como é que é o caminho? As pessoas podem entrar em contato através do denuncie.org.br e qualquer usuário que tiver acesso, né, a um conteúdo que está acessível publicamente, pode entrar na nossa central, denunciar, se quiser colocar algum comentário, a denúncia é completamente anônima e esse conteúdo ele é encaminhado para as autoridades competentes, que é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Bom, o projeto que foi aprovado, o Congresso Nacional aprovou, quer dizer, a Câmara aprovou, vai voltar para o Senado, teve algumas alterações, depois de um acordo ali entre oposição e base do governo. Eu queria a sua avaliação. É melhor, é o ideal? É um projeto que tem muitas carências? Qual é a tua avaliação a respeito disso? Olha, é um grande avanço, uma importante conquista para a sociedade brasileira, em especial para as crianças e adolescentes, porque é de fato um projeto que visa a proteção integral de crianças e adolescentes, com base, inclusive, no princípio da prioridade absoluta, que já é algo que está na Constituição Federal, no artigo 227. Então, é um avanço importante. Claro que é importante sempre a gente pensar em desenvolver, pensar estratégias para deixar, de fato, tudo bem organizadinho, mas é fundamental considerar que é um avanço, de fato, muito importante para a proteção de crianças e adolescentes, o projeto que foi aprovado ontem. Tem alguns pontos interessantes nesse projeto e eu vi alguns sobre a idade de você, crianças, claro, não terem acesso ali às redes sociais e mesmo adolescentes, a partir de uma certa idade, só poder acessar se tiver vinculada à conta dos pais, por exemplo, né? Agora, assim, muitos pais, sei lá, chegou ali no aniversário, um dia das crianças, primeiro, vou dar um celular pro meu filho, né? O que você, psicóloga, né, diria assim para um pai, qual é o momento de entregar um celular na mão do seu filho? Olha, é importante a gente pensar nisso, assim, a idade, ela é um marcador muito importante, mas ela não é suficiente para avaliar se de fato uma criança ou um adolescente pode ter acesso a um espaço público como a internet. Então, antes de considerar apenas a idade, é preciso a gente também fazer uma reflexão sobre quais são as competências e habilidades digitais daquela criança ou adolescente, ou seja, meu filho ou minha filha sabe utilizar as configurações de privacidade, ela sabe ter interações seguras na rede, ela sabe que ao ter contato com algum estranho, esse estranho pode ter acesso a coisas da intimidade dela, aquela criança ou aquele adolescente, principalmente adolescentes nesse caso, sabem ter interações respeitosas online, sabe denunciar conteúdos que podem ser violentos, inapropriados ou até extremistas, como alguns casos têm acontecido. Então, é importante que, além da idade, que é esse marcador importante, seja ponderado se aquela criança ou aquele adolescente tem as competências digitais necessárias e habilidades socioemocionais necessárias para acessar esses espaços públicos que são essas redes sociais. E tem um outro fator importante que envolve, claro, o acompanhamento da família, né? A gente sabe que não é apenas responsabilidade da família, a gente sabe que a gente vive num país de dimensões continentais, com muitas desigualdades, com uma ausência de literacia digital, mas é importante pensar se aquela família consegue também acompanhar esse uso, moderar esse uso, sabe, utilizar ferramentas de controle parental para ter um acompanhamento um pouco mais próximo. Então, é importante também a gente pensar nisso. Claro que não é só o papel da família, da sociedade, do Estado, é também das plataformas que se beneficiam economicamente com a presença desse público, né, dentro dos seus espaços, mas é importante também que os pais possam ponderar, antes de fazer essa entrega do celular,
se de fato os filhos podem ter essas competências e habilidades digitais e habilidades socioemocionais. 2 pontos comportamentais podem dificultar um pouco nessa relação familiar aí, envolvendo redes sociais, envolvendo telefones, né? Smartphones. Primeiro, dificilmente um adolescente vai dizer assim, pai, mãe, preciso da sua ajuda para avaliar se eu tô seguro ou não. Normalmente o adolescente vai dizer assim, rapaz, você não sabe nada desse negócio aqui, deixa comigo, mata isso no peito. Aquela história. E o segundo... Sim, sabe tudo. E o segundo... muitas vezes existe até um uso daquele instrumento até como desafio ali, como uma instância de liberdade em que não há um cerceamento ou em que o jovem acaba se sentindo mais livre para expressar sua rebeldia. E aí causar na rede é o que há, porque aí o cara começa cada um a escrever uma coisa mais absurda do que o outro para gerar engajamento e gerar e ser comentado, né? Quer dizer, ou seja, eu preciso me confirmar, porque eu estou numa fase da vida que é muito importante. Tem gente que não sai dela nunca, né? Mas, e aí, para precisar me confirmar, eu tenho que causar na rede. Isso é um perigo, né? Sim. É muito importante a gente entender a noção de autonomia progressiva, ou seja, para a gente estabelecer alguns limites que são adequados e permitir que adolescentes desenvolvam essa autonomia, os pais precisam equilibrar essa mediação e essa supervisão com o diálogo. Então, permitir com que adolescentes sejam escutados. A gente, às vezes, tem um discurso que é um discurso muito prescritivo, do certo e errado, de dizer o que o adolescente deve fazer. E a gente sabe que esse discurso, muitas vezes, não funciona, porque o adolescente, ele quer saber que dentro daquele espaço familiar, ele também tem voz. Então, é muito importante que esses acordos, eles sejam feitos de forma conjunta, ou seja, que o adolescente participe, construa coletivamente esses acordos junto com a família, porque isso permite com que eles consigam estabelecer essas regras com base no que aquilo é importante para o meu bem-estar. Então, se a gente vai com esse discurso muito prescritivo de que não vai fazer, não vai acontecer, às vezes o adolescente vai acessar escondido ou vai buscar ajuda de outras pessoas que não são tão confiáveis como alguém da família, por exemplo, caso ocorra alguma situação de risco online. Então, por isso que é importante essa estratégia de mediar com diálogo e orientação para que eles, de fato, também se sintam participando desse processo de decisão em relação ao uso da tecnologia. Normalmente os pais querem obediência e não troca, né? E querem usar autoridade e não laço de aproximação. E a gente não tem a menor capacidade de dizer como é que se vive no mundo digital, porque nenhuma geração nasceu no mundo digital, a não ser essa agora que está aprendendo, tomando pancada de tudo quanto é jeito. Agora tem o outro lado também, né? Quando o laço é o problema. Quando realmente, quando são os pais que filmam e exploram financeiramente os filhos, né? A gente viu casos em que crianças, desde pequenininhas, são expostas, a própria mãe filma, posta e lucra com isso, né? Então, às vezes, o bem-estar da criança, do adolescente, está abaixo do lucro, né? Então, como é que fica a cabeça de uma criança que, para ela, aquele adulto é a segurança, né? Poxa, a minha mãe, o meu pai, de repente... Tem crianças que nem acreditam que estão sendo exploradas, claro. Né? Não tô. Então, vão até a público, gravam vídeos falando, poxa, como assim? Eu não tô. Assim que se Isso vive. não é um crime. Só que ela virou um produto, né? Exatamente. A criança virou um produto. Quando a criança nem sabe que é um produto na mão dos próprios pais, como é que fica a cabecinha delas? Olha, essa é uma reflexão muito importante, assim, Lara, porque crianças e adolescentes, elas podem enfrentar com essa exposição excessiva altos níveis de ansiedade, estresse, sentimentos de inadequação, sentimento de uma pressão para corresponder a uma expectativa de pessoas que muitas vezes elas nem conhecem. Então, tem uma questão que envolve que a superexposição, ela pode, inclusive, dificultar com que crianças e adolescentes construam o seu senso de identidade, de autoconfiança, e que permitam também que elas consigam se desenvolver de uma forma plena e saudável, porque podem surgir traumas em relação à exposição excessiva e que podem comprometer, inclusive, a reputação digital dessas crianças e adolescentes. Então, por isso que é muito importante também a gente implicar a família nesse sentido de refletir
que crianças e adolescentes dentro dos ambientes digitais precisam de segurança, de apoio, de privacidade e não de exposição, porque a ideia da exposição pode, de fato, ter consequências emocionais que são muito graves, né, no desenvolvimento desse público. Que coisa, né? É um negócio doido. E esse ponto é fundamental, porque nem toda exploração, eu não estou tirando a gravidade dessa que eu vou dizer, mas nem toda exposição, exploração, ela tem cunho, abuso tem cunho sexual. Porque a gente fica muito focado nisso, né? É um horror. Claro que é um horror. Mas tem muita exploração que ela tem um objetivo comercial e que ela é muito danosa. É quase que uma escravidão imposta. Você imagina uma criança ter rotina de gravação, tem casos, até o próprio vídeo do Felca cita isso, mostra uma criança que desde pequenininha a mãe ficava expondo ali, obrigando ela a fazer coisas que ela muitas vezes estava claro ali que ela não estava afim, ela não estava tranquila fazendo aquilo, né? Ela estava sofrendo, estava em sofrimento. Que coisa louca. Claro, e é importante ressaltar que trabalho infantil é proibido no Brasil, e sendo proibido qualquer trabalho, né, de menores de 14 anos, por exemplo, salvo na condição de aprendiz. Então, nesse caso especificamente, a gente precisa, inclusive, dessa regulação para, de fato, pensar estratégias de como priorizar a segurança dessas crianças e adolescentes, porque muitas vezes elas podem ver aquilo como uma brincadeira, como algo que elas estão ali, às vezes, abrindo presentes que elas estão recebendo, mas que muitas vezes elas podem depois se arrepender daquele conteúdo ou não ter interesse em gravar, ou às vezes estar comprometendo outras atividades que são importantes para o desenvolvimento dela. Ou muitas horas em frente às telas, em frente às câmeras, que também é prejudicial para o desenvolvimento delas. Então, por isso que é importante, fundamental a regulação, para a gente pensar a estratégia de como proteger esse público. Aí a gente tem que pensar também no impacto emocional, né? Pois é. E quanto tempo vai levar para contornar o impacto emocional causado, às vezes, por 2, 3 anos, ou mais do que isso, de uma exploração ou de uma exposição que acaba sendo totalmente indevida. Quer dizer, esse negócio de rede social caiu no meio de uma sociedade que não estava acostumada com esse nível. A gente xingava outras coisas, né? A gente xingava coisas muito menores e, de repente, entra esse turbilhão, um furacão no meio de uma sociedade que já tinha diversos desequilíbrios e desregula completamente aquilo que minimamente estava equilibrado. Quer dizer, então a gente vai levar tempo para sair desse atoleiro. O negócio é difícil. Não é nem dizendo que não existia essa adultização antes das redes sociais. Claro que né? existia. Porque até quando a gente mesmo era criança, eu lembro que tinha aquela roupinha do El-Chan, né? Aquelas crianças usando, né, roupas também que sexualizavam também, só que a gente não via essa exposição nas redes, então não era assim uma coisa... Mas tinha uma coisa diferente também nesse ponto. E eu não estou defendendo, eu estava errado também, é evidente. Mas passava num programa ao vivo, por exemplo... Aquilo ficava ali ao vivo naquele momento e depois desaparecia. Hoje não. Hoje você consegue resgatar esse conteúdo, multiplicar esse conteúdo, passar para todo mundo que não viu, para outro país, para outro idioma. Quer dizer, e aquilo ali simplesmente não tem mais controle. Isso é complicado. A gente, antigamente, a gente era espectador. Desculpa. Sim. Não, assim, eu ia reforçar isso, Guilherme, que assim, historicamente o fenômeno da adultização sempre existiu. A diferença é exatamente essa que você colocou, é que hoje em dia com as redes sociais o alcance e o impulsionamento desse conteúdo, ele chega a cada vez mais pessoas e fica lá na internet. As pessoas podem procurar aquele conteúdo e ter acesso àquele conteúdo, caso aquele conteúdo não seja removido ou não tenha sido salvo, às vezes, em outra plataforma por outra pessoa. Então, a gente tem esse impulsionamento desse tipo de conteúdo que permanece na rede, e a gente ainda tem o problema agora da inteligência artificial, que também amplifica esse fenômeno e acaba produzindo ainda mais conteúdos como esse. Essa tecnologia que é para ser uma aliada, né? Que ela até é em algumas situações, mas em outras também piora muito um problema, né? Eu tô começando a tentar fazer o cálculo do custo-benefício desse negócio, porque assim, é uma aliada. Pô, mas olha a quantidade de sofrimento que causa numa estrutura social, como eu disse antes, já com sérios problemas a se resolver. De repente vem uma solução como essa e parece que o buraco, o fundo do poço não chega. É verdade. Porque cada vez mais é golpe, é não sei o quê, é dinheiro que vai, dinheiro que vem, é idoso enganado. Agora esse negócio... Não estou
criando o cenário da catástrofe. Não sou eu que estou criando, ele está aí. O cenário já está. É. E é assustadora a velocidade com que esses conteúdos são propagados, né? O algoritmo. E aí eu vou falar num ponto, essa é uma posição minha, né, que eu tenho falado, inclusive, no jornal. Tudo bem, pode vir um projeto muito bem redigido, muito bem pensado, muito bem enquadrado. Eu acho, pelo que eu converso aí com especialistas na área de tecnologia, que um projeto focado em penalizar, punir, dizer o que pode, o que não pode, ele tem menos eficácia, aparentemente, do que uma medida que tornasse impossível que vídeos de crianças, por exemplo, fossem ofertados no feed. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto, sei lá, de jogar tênis, por exemplo. Aí eu vejo um jogo de tênis lá, que por acaso tem duas crianças jogando tênis, não tem nada de... Uma bate com a raquete de um lado, outra bate com a raquete do outro. Se eu parei para assistir aquele vídeo, provavelmente vai vir mais sugestão, e não de tênis, vai vir de mais de criança. E aí é o seguinte, e aí começa a aparecer no feed um monte de coisas envolvendo criança. Daqui a pouco eu gosto de tênis, tem criança comendo bolo. Porque o primeiro tinha criança. Então, qual é o ponto aqui que eu quero levantar e vou deixar no ar aqui no nosso podcast, que é o seguinte. Enquanto não houver uma medida de que conteúdos criminosos ou sensíveis, no caso, crianças jogando tênis não seria criminoso, seria sensível. Mas enquanto não houver um impedimento para que esses conteúdos apareçam, né? Então, mas então eu não posso compartilhar. Aparecer. Não, por exemplo, eu gravei um vídeo do meu filho, eu quero compartilhar com você, por exemplo, eu te mando no direct e você recebe no direct. Mas você não vai, ao pesquisar tênis, não vai aparecer criança jogando tênis. Vai aparecer o Não vai entrar Nadal. Naquela rede, né? Vai aparecer o Federer. Sei lá, vai aparecer a final de Wimbledon. Ok, beleza. Mas não criança. Então, o problema é que o algoritmo ele vai vendo quais são as preferências, né, de quem fica muito tempo ali, vai fazendo uma espécie de uma matemática média, e aí ele vai reproduzindo aquilo ali. Então, no momento, eu acho que essa solução seria muito fácil tecnicamente para as plataformas. É o seguinte, olha, vídeo de criança não entra em feed. Quem quiser ver é indicação. Olha a festa de aniversário do meu filho fulano, você estava lá. Ele vai lá e olha no seu perfil, mas não aparece no feed. Quer dizer, acho que tecnicamente, pelas pessoas que eu já conversei, é relativamente tranquilo, porque existe como saber isso aí. E aí não viralizaria. Mas não ia ter? Claro que ia ter, mas o volume muito menor. Agora, será até onde as Big Techs estão dispostas a ir para essa proteção? Vai diminuir o lucro. Bobagem. Eu acho que isso aí é um primeiro ponto, mas eu acho que isso no final acaba sendo bobagem. Por quê? Não o que você está dizendo, mas é uma preocupação das Big Techs com isso. Se não lucrar desse jeito, vai lucrar de outro. É verdade. Vai ter outro. Mas isso... Porque as pessoas estão dependentes desse tipo de coisa. Então elas vão estar lá. A audiência está pronta. Agora... até porque muitos desses conteúdos eles viralizam, eles geram engajamento na rede, mas não sei se eles monetizam tanto. As pessoas estão lá atrás disso e ficam envolvidas, mas não sei se gera dinheiro para as plataformas num volume tão grande. Quem sabe se tivesse um conteúdo de bom gosto pudesse até monetizar mais, mas o fato é que vão acabar monetizando de outro jeito, até porque elas não estão nenhuma está a perigo de quebrar por problema financeiro. Então isso, dá para abrir abrir mão de uma parte do lucro que elas acabam tendo. E Bianca, você acha que dá para a gente falar em proteção de direito das crianças sem entrar nesse tema de regular rede social, regulamentação mesmo? Olha, a regulamentação é muito importante, porque sem ela a gente não vai conseguir pensar em parâmetros de segurança para, de fato, proteger esse público, né? Então, a gente precisa regular para que, de fato, a gente consiga pensar na verificação da idade do usuário, em ferramentas associadas, né, integradas a essas plataformas, ferramentas de controle parental, supervisão familiar. A gente precisa pensar também nessa perspectiva de como vocês estavam mencionando, né, dessa visão computacional, de ser capaz, né, de identificar qualquer objeto ou imagem estática ou em movimento em tempo real, que de fato possa colocar em risco aquela criança ou aquele adolescente. E em relação a isso, a gente precisa pensar nesse fenômeno, né, dos algoritmos e a forma como eles funcionam, para de fato pensar no objetivo desse modelo, qual é o intuito dele e se de fato podem ser pensadas estratégias por design para de fato mitigar esses riscos, em especial quando envolve a proteção de crianças e adolescentes. Perfeito. É isso.
E você trabalha também com a proteção, né? Você faz um trabalho de auxílio tanto às crianças quanto aos pais também, né? Como é que funciona aí na Cefernet? É isso, nós temos na Cefernet também, além da Central Nacional de Denúncias, nós temos um canal de ajuda, que é o canaldeajuda.org.br, onde crianças, adolescentes, pais e educadores podem entrar em contato conosco através de chat ou e-mail e receber uma orientação de uma equipe de especialistas para saber como proceder numa situação de violência na internet. Então, conteúdos que envolvem, por exemplo, cyberbullying, exposição não consensual de imagens íntimas, uso excessivo de telas, situações que envolvem problemas com dados pessoais, todos esses temas que envolvem violações de direitos na internet, a Cefernet pode oferecer esse apoio e orientação e orientar também onde é possível a pessoa buscar o apoio na sua cidade, enfim. Então, esse é um serviço que as pessoas podem entrar em contato através de chat ou e-mail pelo www.canaldeajuda.org.br. www.canaldeajuda.org.br. Esse é o canal para você pesquisar, além, claro, de outras instâncias que às vezes tem nas cidades, nos municípios, além para denúncias, Disque 100, 180, etc., quando houver casos de abuso. Isso mesmo. E qual era o outro que você falou, o canal para denúncia? É o denuncie.org.br. Denuncie.org.br. Então, em caso de denúncia que você tenha para encaminhar, pode encaminhar para a Cefernet, que vai ser trabalhado também. Pronto, é isso. Era então, isso, né? Assunto importantíssimo, pesado, claro, mas eu acho que a gente tem... Pois é. Tá na boca de todo mundo, a gente precisa mesmo falar sobre isso. Tem que falar. E precisa denunciar também. Só rapidamente, o que eu faço em casa, meus 2 filhos? Eu passei a acompanhar alguns conteúdos de alguns youtubers com ele para ver os vídeos engraçados. Tem alguns até que eu me assusto um pouco com humor. Eu digo, não tô achando muita graça, meu filho tá se borrachando de rir. Mas eu já sei, e aí a gente conversa sobre os temas. Pô, olha essa abordagem, será que é isso? Assiste junto, né? É engraçado. Tá? Então, eu tento, no meu tempo livre, eventualmente conversar sobre esse assunto. Só que eu tenho alguns que eu acho até bem engraçado. Tô até achando curioso. Eu acho importante também a gente colocar na cabeça que rede social não é álbum de fotos, né? Que você não precisa expor tudo, você não precisa mostrar tudo que você faz na sua vida. Eu tava pensando nisso. Por que alguém se... Eu não tenho mais rede social, mandei cancelar. Meu nome tá lá porque eu pedi pra Meta bloquear e ela não bloqueou desde setembro do ano passado. Eu não tenho mais acesso porque eu não tenho mais senha. Eu não consigo voltar lá pra tentar apagar de novo, eles não apagam. Mas juro, isso é verdade. Pode ver, minhas últimas postagens são do ano passado. Mas por que alguém se interessaria pelo que eu tô tomando no café da manhã? Olha, vou te falar. A não ser meu nutricionista. O Adilson, meu nutricionista, esse tá interessado. Mas eu vou te falar que tem gente que passa horas rolando aquilo para ver o que as pessoas estão fazendo. Decimal tudo. É isso, mas... Não tem mais. Valeu, gente. Muitíssimo obrigada. As plataformas impulsionam esse nosso interesse, para que a gente fique... É a economia da atenção. Quanto mais tempo a gente fica consumindo conteúdo, mais a gente fica ali vinculado a ele, né? É isso, verdade. É um caminho ali, é um buraco sem fundo, né? Eu tô fora dessa. Mas valeu. Bianca, muito obrigado pela sua conversa com a gente. O assunto é seríssimo, a gente tenta dar um pouco de leveza também, eventualmente, porque... acho que cabe em alguns momentos, mas é preciso ficar atento. É importante a gente estar consciente, principalmente, do que a gente está fazendo e daquilo que a gente está consumindo. Isso não só na rede social, mas em geral. É verdade. Valeu? Obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, Bianca. Um abraço. Isso, obrigada. Valeu. Grande abraço para todo mundo da rede. Essa foi mais uma edição do RB Podcast. Vejo vocês no Repórter Brasil, todas as noites, na TV Brasil, e a gente conversa sempre nesse podcast também. Tchau, até a próxima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Um beijo para você. Tchau, tchau.